Eu sou Eduardo Faria, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou casado com a Natália, sou pai da Ana Maria e pai da Isabel, de apenas 7 meses, que já apareceu em algumas lives minhas. Isso, Ela eu lembro. já teve uma presença em algumas lives minhas, né? Eu tive um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo aos 16 anos de idade, numa igreja presbiteriana aqui na minha cidade natal. E esse encontro me impactou bastante, mudou bastante o rumo da minha vida, mudou bastante os sonhos e planos que eu, na minha arrogância adolescente, supunha ter. E eu me tornei muito envolvido com o trabalho dentro da igreja evangélica, de modo que desde muito novo eu me envolvi com aulas bíblicas, estudos bíblicos, liderança de grupo jovem. E eu, muito novo, senti no meu coração um chamado para o ministério pastoral. De modo que em 2006 eu ingressei no Seminário Presbiteriano de Campinas e em 2009 eu fui ordenado pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu desenvolvi o meu ministério com muita alegria, com muita dedicação, mas ao longo de uma série de eventos que eu creio firmemente que o nosso Deus colocou na minha jornada, eu tomei a decisão de me tornar católico. Eu fiz uma transição para o catolicismo. Eu costumo dizer que eu não rejeitei nada do que eu cria anteriormente, ou quase nada, né, vamos dizer assim, mas eu cheguei à plenitude da fé. A plenitude da fé, eu me tornei parte da igreja que o Senhor Jesus estabeleceu quando esteve na terra, no seu ministério, e fiquei muito tempo quieto, fiquei muito tempo sem dar publicidade à minha conversão, porque eu achava que não era o momento, eu tinha que ter um momento para eu processar tudo o que estava acontecendo, um momento de muito estudo, um momento de muito aprofundamento na doutrina da Santa Igreja, de conhecimento do catecismo, de reaprender mesmo, né? E eu ainda não achava que talvez estivesse na hora, né? Não necessariamente eu cria que estava na hora dessa publicidade para minha conversão, mas ela aconteceu de maneira alheia à minha vontade, né? Eu fiz a minha profissão de fé na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora, perante o arcebispo da minha cidade, que é o querido Dom Gil Antônio Moreira, e o vídeo da minha profissão de fé se tornou viral, se espalhou pelo Brasil inteiro. Não fui eu que postei, não fui eu que gravei, não fui eu que enviei. Pelo contrário, eu comecei a receber um monte de mensagem: Eduardo, eu estou vendo aqui, é você nesse vídeo, como assim? Muita gente assustada, como assim? Você não era pastor? Não estou entendendo nada. Falei, bom, viralizou. Então, eu tornei a minha decisão de ser católico pública, padre, até para dar o termo não seria esse, mas na falta de um termo melhor, até para dar uma satisfação para aquelas pessoas que me seguiam, que me acompanhavam no meu ministério, que se sentiram abençoados no meu ministério, para que elas entendessem o que acontecesse, né? Sim. E desde então eu tenho investido em tornar a fé católica mais bem conhecida, sobretudo de católicos. Não sei se você conhece, Eduardo, a história de Fernando Casanova. Não, creio que não. Então, a história dele é muito parecida com a sua. Ele é da América Central? Ou ele é brasileiro? Não, ele é espanhol. Eu acho que eu conheço. Muito, muito linda a história dele, né? Sim, eu já vi algumas pregações, algumas palestras dele. E ele também muito preocupado com a formação, né, dos católicos.
E foi muito interessante que, em um determinado momento, ele dizia, né, agora eu posso continuar onde estou ou, né, vou ser, de fato, fiel à minha consciência e vou dar o passo que, né, que Nosso Senhor está nos convidando. Exato. E hoje ele tem sido a bênção, né, para toda a igreja. Hoje nós pensamos conversarmos um pouquinho sobre as 4 notas da Igreja de Cristo, né? E vou ler apenas 2 frases do Catecismo, número 865, onde diz assim: a Igreja é una, santa, católica e apostólica em sua identidade profunda e última, pois é nela que já existe e será consumado no fim dos tempos o reino dos céus, o reino de Deus, que veio na pessoa de Cristo e cresce misteriosamente no coração dos que lhe são incorporados até a sua plena manifestação escatológica. Né? Se você puder, né, partilhar um pouco sobre isso, hoje eu quero ser seu aluno. Continuar sendo seu aluno, porque eu já sou no seu curso. Pois é, eu descobri hoje, padre. Você que maravilha. Às vezes final, meio... vamos divulgar bastante, né? Ah, bacana. Fico feliz. Mas eu fiquei absolutamente honrado quando eu vi o seu nome lá. O senhor mandou um e-mail. A aula de ontem ficou gravada. Eu falei, gente, peraí. Padre Pedro Paulo? Eu conheço um Padre Pedro Paulo. Será que é o mesmo? Né? Que maravilha. Então eu fiquei de fato bastante honrado. Bom, essas 4 definições acerca da igreja, né? Bom, primeiro eu acho que a gente precisa estruturar uma eclesiologia correta, né? Uma eclesiologia que está de acordo com as Sagradas Escrituras, com a tradição da Santa Igreja, que está de acordo com o ensino do magistério. Então, essas 4 definições, eu diria, né, essas 4 marcas, né, da Igreja, são as características que mais bem definem o que o nosso Senhor Jesus quis quando ele estabeleceu a Igreja, né? Uma Igreja una, santa, católica e apostólica. E eu queria começar de trás para frente. Eu queria falar primeiro do apostólico, depois do católico, depois do santa, e eu vou deixar o una para o final, porque eu diria que esse é o calcanhar de Aquiles, né, da Igreja de Jesus. Esse é um tema difícil de a gente tratar sem esbarrar em sensibilidades, né? Então, vamos lá. Falar primeiro que a igreja é apostólica. A gente tem um movimento no meio protestante, padre, que é o movimento das igrejas apostólicas. Eu não sei se o senhor tem ciência disso, mas principalmente no pentecostalismo, neopentecostalismo, a gente tem um movimento forte, que são as igrejas apostólicas. Aí tem o congresso apostólico, tem não sei o que apostólico. E esse termo confunde, porque às vezes a pessoa diz assim, nossa igreja faz parte do movimento apostólico. Não, calma lá, vamos entender isso. Quando essas igrejas de linha protestante, pentecostal, sobretudo neopentecostal, tá? Porque sendo bem justo, o protestante histórico, o protestante clássico repudia isso, mas igrejas protestantes de linha mais neopentecostal, quando elas dizem que são igrejas apostólicas, elas fazem uso desse termo para dizer que o líder daquela denominação é um apóstolo. E eles se autodenominam apóstolos mesmo. Apóstolos mesmo. Assim, eles... Igual, por exemplo, às vezes a gente vê lá o título que um pastor presbiteriano usa. Às vezes ele usa o título de pastor ou às vezes o título de reverendo. Né? Um bispo anglicano é o título de bispo. Essas igrejas que se dizem apostólicas, o líder dessa denominação arroga para si o título de apóstolo. Então é apóstolo fulano de tal. Como eu disse, as igrejas protestantes mais centradas, mais históricas,
repudiam isso. Inclusive, existem livros de pastores protestantes combatendo isso. Então, eu fiz esse disclaimer aqui para deixar claro para as mais de 100 pessoas que estão nos assistindo, que quando a gente diz que a igreja ela é apostólica, a gente não tem nada a ver com esse movimento aí que fala a nossa igreja tem apóstolo ou qualquer coisa assim. O que quer dizer esse termo apostólico, né? Quando Jesus escolhe os seus 12 discípulos, né? O evangelista diz, né? O evangelista Mateus, o evangelista Marcos diz: Jesus escolheu 12 e deu a eles o nome de apóstolos. A tradução mais comum de apóstolo é enviado. Aquele que é enviado. Porém, essa tradução está certa, mas ela está incompleta. Por quê? Porque quando a gente fala enviado, a gente está falando simplesmente de um emissário. Alguém que foi enviado com uma mensagem, mera e simplesmente. Mas não. A palavra apóstolo significa alguém que foi enviado com a mensagem e, atenção, a prerrogativa daquele que o enviou. Daquele que o enviou. Por que isso é importante? Porque seria aquilo que nós entendemos hoje como embaixadores? Embaixador. Ou num termo que a gente usa muito. Sabe quando você dá uma procuração para alguém? Por exemplo, quando eu e minha esposa nos casamos, né, no civil, nós nos casamos por procuração, porque a gente ia casar num cartório aqui de Juiz de Fora e ela morava no Rio, ela fazia residência no Rio. E ela teria que vir pessoalmente, mas ela estava numa correria, uma semana muito atarefada. Ela me deu uma procuração. Concedo ao Eduardo Antônio de Faria poderes para realizar o casamento civil comigo, etc, etc, etc. Então, eu casei com a Natália, mas fui eu e eu. Fui eu, Eduardo, e eu carregando a procuração que a Natália tinha me dado. Então, quando você entrega uma procuração para alguém, você dá para esse alguém poderes para que ele haja no seu nome. Para que ele haja no seu nome. Eu estou enfatizando isso, padre, porque às vezes isso é algo que falta na eclesiologia protestante. E também falta no conhecimento de muitos católicos com os quais eu converso. Ser apostólico não significa ser somente enviado, mas significa ser enviado com as prerrogativas daquele que enviou. Então, por exemplo, eu tenho um diretor espiritual e eu me confesso com o meu diretor espiritual quinzenalmente. E um amigo meu protestante, inclusive pastor, certa vez ele caçoou de mim. Ele falou: quem diria, Eduardo, alguém com o conhecimento que você tem vai confessar seu pecado para um padre? Só Jesus tem poder para perdoar pecados. Sim, só Jesus tem poder para perdoar pecados. E Jesus conferiu uma procuração para o padre Geraldo Donzi, meu diretor espiritual, para agir no nome dele. O padre, quando ele ouve uma confissão de pecados e entrega a absolvição, ele não age no nome dele, ele age na pessoa de Cristo. Então, o fato de ser uma igreja apostólica significa enviada com as prerrogativas daquele que enviou. Então, a primeira característica da Santa Igreja, a primeira não, né? Eu comecei de trás para frente, mas a primeira que eu vou mencionar aqui é que ela é uma igreja em missão, uma igreja enviada, uma igreja que foi enviada pelo Senhor da igreja para anunciar as boas notícias de salvação para gente de toda língua, tribo, povo e nação. Mas Jesus não apenas enviou essa igreja, como outorgou a essa igreja uma procuração, outorgou a essa igreja poderes
para que essa igreja agisse no nome de Cristo. Então, a primeira coisa que eu pontuo é essa. E a segunda coisa é que nós somos uma igreja apostólica, porque todo o nosso ensino está fundamentado na doutrina dos apóstolos. Fundamentado na doutrina dos apóstolos. Então, assim, qual que é o fundamento da igreja? Isso aí é uma coisa que algumas pessoas também não conseguem compreender. Porque Jesus diz em Mateus 16 que o fundamento da igreja é Pedro. Paulo diz em 1 Coríntios 3 que o fundamento da igreja é Jesus. E Paulo diz em Efésios que o fundamento da igreja são os apóstolos. Ora, é Pedro, é Jesus ou são todos os 12 apóstolos? Quem está certo nessa história? Está todo mundo certo. Uma coisa não exclui a outra. Jesus é o fundamento da igreja, mas isso não quer dizer que ele não tenha edificado a sua igreja, não tenha entregado as chaves do reino a Pedro e a seu sucessor, e isso não quer dizer também que a igreja não tenha sido edificada sobre a doutrina dos apóstolos. Uma coisa não exclui a outra. Isso às vezes é difícil de entrar na cabeça de algumas pessoas que acham que é ou um ou outro. E uma coisa belíssima que eu aprendi quando eu me tornei católico, padre, é que o catolicismo abraça o paradoxo. Sim. Deus é um ou é trino? Não, Deus é uno e Deus é trino. Jesus é homem ou é Deus? Não, Jesus é homem. Jesus é Deus. E quando você pende para um dos dois lados, você cai na heresia. Você tem que abraçar o mistério. Não vou nem falar paradoxo, o mistério. Você tem que abraçar o mistério. Então, Jesus é o fundamento da igreja. Pedro é a pedra sobre qual a igreja foi edificada. E a igreja está edificada na doutrina dos apóstolos. Então, a igreja é apostólica, resumindo, já estamos com 150 pessoas aqui. Resumindo, a igreja apostólica, porque ela foi enviada, mas não simplesmente enviada. Enviada com as prerrogativas daquele que enviou. E ela também é apostólica, porque ela está edificada sobre a doutrina dos apóstolos. E com a palavra de muita autoridade, né? Porque Jesus vai dizer, quem vos ouve, a mim ouve. Sim. Então, sim, estaremos falando em nome dele. Sim. Isso é interessante, porque lá em Hebreus, capítulo 1, o autor de Hebreus diz assim: antigamente, Deus nos falava por meio dos profetas. Hoje, Deus nos fala por meio do seu Filho. Então, assim, eu gosto de destacar isso, sabe, padre? Porque a gente tem que colocar as coisas no devido lugar. O autor de Hebreus não fala assim, hoje Deus nos fala por meio da Bíblia. Não. Hoje Deus nos fala por meio do seu Filho. Isso. E o que o seu Filho disse? Quem vos ouve, a mim ouve. Por isso e seria muito... Aqui eu não tô desmerecendo em nada as Sagradas Escrituras. O senhor é aluno do meu curso, o senhor sabe a veneração que eu tenho pelas Sagradas Escrituras. Mas o que eu costumo dizer sempre é, Jesus não nos deixou uma Bíblia. Jesus nos deixou uma igreja. E a igreja nos deixou uma Bíblia. Isso mesmo. Por isso que seria muito pobre, né, reduzirmos a palavra de Deus só às Escrituras. Né? Então, a palavra de Deus, no fundo, é Jesus. Né? Por isso que nós não podemos, assim, catalogar o cristianismo como uma religião do livro. Não, Sim. É uma religião de uma pessoa. Né? Perfeito. A palavra encarnada. O senhor assistiu a aula de ontem, não? Não, não teve tempo ainda, né? Porque um aluno perguntou sobre o islamismo. E eu falei, o islamismo é a religião do livro. Isso. No islamismo, a palavra de Deus é o Alcorão, ponto final. Nós não somos uma religião do livro. Nós somos a religião da palavra encarnada, Jesus Cristo. Isso. Que nos legou a igreja, que nos legou um livro, que nos legou a sagrada tradição e por aí vai. Maravilha.
Algum Não. comentário sobre a questão de ser apostólica? Não, acho que está excelente. Então tá. A una, santa, católica e apostólica, né? Eu já falei, então, do apostólica. Vamos para o fato de que a igreja é católica, né? Católica é a junção de duas palavras gregas, katá, holos. Quando você pega o Novo Testamento em grego, né, você vê lá katá, Luca, katá, Johannes. O que é katá, né? Segundo Lucas, segundo João. E a gente tem essa palavra, katá, holos. O que é holos? A gente segundo todo. A gente tem a palavra holofote, né? Né? Holos, todo, fote, foto, luz, né? Holístico, holograma, todas essas palavras que começam com H e holo, né? Holístico, holograma, holofote, né? Eu já mencionei. Katá, holos, Padre Pedro nos definiu muito bem. Segundo o todo. Então, essa é a etimologia da palavra, segundo o todo. Então, a igreja, ela é segundo o todo. Qual que é a importância disso? Ela não é uma igreja segmentada. Ela não é uma igreja para um grupo específico e iluminado de pessoas. Ela não é uma igreja cujos documentos são secretos. Não. A nossa igreja é segundo o todo. Ela uma outra definição de católico é universal. Ela é completamente ampla. Ela abarca gente de toda tribo, língua, povo e nação. Eu digo isso, padre, porque essa é uma diferença da verdadeira igreja para seitas. Sim. A verdadeira igreja, ela tem as suas manifestações culturais diferentes. Mas se você vai para o Japão, para a China, para a África do Sul, para a Suécia, para a Argentina, ou para Alto Jequitibá, que foi onde meu pai nasceu, no interior de Minas, você vê uma igreja católica, você sabe que você está em comunhão, primeiro com o bispo de Roma e com a cristandade toda. A igreja, ela não pode ser uma igreja segmentada. E eu vou fazendo essa fala sempre ilustrando com coisas que me encantaram. Por que eu digo isso? Porque em alguns ramos da cristandade, algumas denominações cristãs são conhecidas pelo ser uma igreja intelectualizada. Outros ramos é uma igreja de alta classe social e econômica. Outra igreja é conhecida simplesmente pelos fanerós, né? Pelas manifestações do Espírito Santo. E fica essa segmentação ao ponto de... Aqui no Brasil a gente tem isso em São Paulo, eu não vi muito fora de São Paulo, não. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê igrejas étnicas. Igreja só de coreano, igreja só de afrodescendente, igreja só de latino, igreja só disso, só daquilo. Não, não. A igreja é católica. A igreja ela é segundo o todo. E eu me encantei com isso, porque quando eu me tornei católico, eu vi na mesma paróquia uma senhorinha semi-analfabeta e um juiz da cidade, adorando junto, comungando junto. E não é porque aquela senhorinha é semi-analfabeta que ela não conhece a fé, porque ela reza o terço diariamente e reza as estações do Calvário, então ela conhece a vida de Cristo como ninguém, conhece os mistérios da nossa salvação como ninguém. Isso me encantou. Uma outra coisa que eu diria sobre o fato da igreja ser católica, deixa eu citar um versículo que está lá em
eu não lembro se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo, mas eu vou achar aqui. Eu sei que é São Paulo escrevendo a Timóteo, mas eu vou abrir aqui o meu... Aqui, ó, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo 4, versículo 3. Chegará um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Chegará o tempo, segundo Timóteo 4, versículo 3, chegará o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sim, elas vão se cercar de mestres que vão falar o que elas querem ouvir. Uhum. Perceba que aquele mestre, aquele doutor, aquele ensinador da palavra de Deus, que é refém da audiência, que é refém da plateia, sim, e que fala com medo, por causa do respeito humano, fala o que as pessoas querem ouvir, as escrituras dizem que é um falso mestre. É um falso... E aí, desculpa, padre, mas isso não é privilégio de protestante. Infelizmente tem muito na Igreja Católica também. Sim, sim. Né? Que falam o que a pessoa quer ouvir. Mas qual que é o problema disso? Eu costumo dizer que... Só uma coisinha, eu acho muito forte, né, esse texto, porque nós como católicos devemos buscar, né, não movimentos ou a igreja que nos agrada, né, mas a igreja que agrada a Deus. Perfeito. Não nos agrade, né, mas agrada a Deus. E tem uma frase do catecismo nesse ponto da igreja católica que me marcou muito. 851, diz assim: a salvação está na verdade. Né? Então, perfeito, a igreja sempre pagou o preço pela verdade. Sim. E continuará pagando. Né? Sim. Eu não sei se todo mundo que está nos assistindo sabe disso, mas eu sou professor do seminário aqui da minha cidade, né? É o Seminário Arquidiocesano Santo Antônio. Eu sou professor dos propedeutas. E eu dei aula para eles ontem, e coincidentemente, eu citei esse versículo e falei para eles o seguinte: queridos, a missão de vocês, quando vocês forem padres, a missão de vocês é serem repetitivos. Aí eles, como assim, professor? Eu falei, a missão de vocês é serem repetitivos. Vocês vão doutrinar as pessoas e levar as pessoas para o céu, dizendo a mesma coisa que vem sendo dito há 2000 anos. Não tente inventar a roda. Porque... São Paulo, né? Transmitir aquilo que eu recebi. Perfeito, transmitir o que eu recebi. Porque muitos caem na tentação da originalidade. Muitos caem na tentação da novidade. Eu vou ensinar algo que só eu sei. E o que acontece quando alguém diz assim, eu vou ensinar algo que só eu sei? Deixa eu dar um exemplo. Tem um pregador brasileiro muito famoso que ele repudia tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Evangélica. Então ele diz assim, a Igreja Evangélica não presta, a Igreja Evangélica é um antro de gente mal resolvida, a Igreja Evangélica é um antro de ladrões. A Igreja Católica não presta, a Igreja Católica foi fundada por Constantino, a Igreja Católica deturpou o Evangelho de Cristo. Tá bom, então a Igreja Evangélica não presta e a Igreja Católica não presta. Qual que presta? A dele. Então perceba, quando eu quero ensinar uma novidade, o que eu estou fazendo? Eu estou prendendo as pessoas a mim. Eu não posso prender as pessoas a mim. A minha missão não é formar discípulos do Eduardo, a minha missão é formar discípulos de Jesus. A sua missão é formar discípulos de Jesus, padre. Então, se a gente começa a falar assim, não, o que eu ensino só eu sei, eu estou dizendo o seguinte, se você quiser saber a verdade, você vai ter que vir a mim. E essa era a marca do gnosticismo, né?
gnosticismo, gnose, eu tenho um conhecimento a mais. Eu tenho um conhecimento que é só para iniciados? Não. O meu conhecimento, gente, quem está nos vendo agora, o meu conhecimento está aqui e eu não estou com a Bíblia impressa aqui, mas estou com a Bíblia no computador, dá certo também. E está aqui. Os documentos da Santa Igreja são documentos públicos. Não tem nada só para iniciado. Não tem nada só para um grupinho específico. A fé católica é uma fé pública. Ela é uma fé catarrolos, segundo o todo, uma fé universal, de modo que nós cremos naquilo, e assim eu encerro minha fala, nós cremos naquilo que foi crido por todas as pessoas, né, por todos os católicos, né, por todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as épocas. Nós cremos naquilo que sempre foi crido por todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as épocas. Aquilo que não foi crido por todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as épocas, cuidado. Talvez seja uma novidade, talvez seja alguém querendo te prender na doutrina dele. Tá? Te prender na doutrina dele. E isso é muito perigoso. Nós cremos, isso impactou a minha transição para o catolicismo, padre. Descobrir que o que a Santa Igreja ensina, ela sempre ensinou. Ela sempre ensinou. Que bom a gente saber que não precisamos, né, abrir uma picada no mato e ir para o céu, né? Então já temos tá tudo muito sinalizado, mapeado, né? Então, sim. E um aspecto também, irmão, do termo católica é este sentido também da totalidade, no sentido assim guardou o todo, né? Não guardou uma parte ou outra, mas, né, todos os elementos salvíficos, né? Todos os sacramentos, né? Perfeito. Ela guardou o todo do consórcio da fé, do depósito da fé, né? E quando você falava, me lembrava muito também o Papa. Os papas, quando assinam, geralmente eles colocam na frente, na inicial do nome, um tal, né? E se apresentam, né, como servo dos servos. Então eles não estão em nenhum momento para dizer assim, eu vou apresentar o que eu acho, o que eu penso, mas eu sou servo da palavra, servo do Senhor, né? Servo da verdade que nos foi confiado. Perfeito, perfeito. Vamos para a terceira? Ótimo. Que na verdade é a segunda, mas na minha sequência aqui é a terceira. A igreja é santa. É interessante, padre, porque eu já vi muita controvérsia sobre esse termo da igreja ser santa. Santa e pecadora, né? Como alguns... Não, a igreja é santa. Por que a igreja é santa, gente? Por que a igreja é santa? Porque a igreja é o corpo do santo de Deus. Sei bem quem tu és, o santo de Deus. Ou quando os anjos proclamaram, né, o santo de Deus. Jesus é o santo de Deus. E a igreja é o corpo de Cristo. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que existe uma união mística entre Jesus, que é o cabeça, e a igreja, que é o corpo, tão indissociável que, né, eu vou citar aqui algo que talvez alguns já saibam, mas talvez seja novidade para outros, a ponto de, quando Jesus aparece para Saulo na estrada de Damasco, Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Sendo que Saulo estava perseguindo a igreja. Ele diz, me persegues. Então a igreja é santa. A igreja, eu vou usar um termo aqui de maneira mais ampla, é o sacramento de Cristo na humanidade. A igreja é o sinal manifesto do reino de Deus. Perceba, a igreja não é o reino de Deus plenamente, porque o reino de Deus virá ainda na sua plenitude.
Mas hoje, a igreja é como se fosse o sinal que aponta para esse reino. Ela é manifestação do reino e sinal desse reino. De modo que quando nós negligenciamos a igreja, e eu entendo, né? Às vezes eu recebo perguntas assim no meu inbox, na minha caixa de mensagens. Eduardo, eu estou querendo me tornar católico, mas eu não concordo com essa prática. Eu não concordo com essa. Mas você quer se tornar católico ou você quer continuar sendo o senhor da sua vida? Você quer continuar sendo... Porque, percebam, eu não estou... Se bem que hoje eu estou, mas durante muito tempo eu não estava confortável com todos os dogmas da Santa Igreja. Hoje eu estou. Uhum. Mas houve um momento, padre, que eu precisei dizer o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu não estou confortável com esse dogma, mas eu cansei de ser senhor da minha vida. Eu cansei de ser dono do meu nariz. Até porque ele é bem grande, né? Eu cansei de ser senhor da minha vida. Quando eu digo isso, eu cansei de ser senhor da minha vida, eu estou reconhecendo a minha condição de nada. Eu estou reconhecendo a minha insignificância e dizendo assim, existe alguém mais sábio, mais inteligente, que chegou antes de mim, e ao fazer isso eu não estou anulando a minha intelectualidade, eu não estou me jogando numa fé cega, não é nada disso. Ao fazer disso eu estou simplesmente dizendo o seguinte: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então assim, quando eu olho, e a gente vai tratar disso no curso, padre, sobre os dogmas da Santa Igreja, acerca os dogmas cristológicos, os dogmas acerca da Santíssima Trindade, a própria elaboração do cânon, que é um tema que me fascina, eu percebo, a Igreja é santa. A Igreja é santa. Quando a gente percebe, por exemplo, a crise ariana do século IV e, sobretudo, do século V, boa parte dos bispos católicos eram arianos. Por pouco, mas por pouco a Igreja não se torna ariana. Por que ela não se tornou ariana? Lógico, né? Porque Deus não deixou, nunca deixaria. A Igreja é de Deus, mas porque a Igreja é santa. Porque a Igreja sempre guiou, porque Deus sempre guiou a sua Igreja. Aquilo que Jesus prometeu de que as portas do inferno não prevaleceriam, Ele cumpre. Agora, isso quer dizer que todos os seres humanos que pertencem ao clero da Igreja fazem jus a essa santidade? É lógico que não. É lógico que não. Por isso que nós somos uma terra de missão, né? Então tem parte dentro de nós que ainda não são totalmente igreja, né? Então temos que converter. E São Tiago, em sua epístola, diz que aqueles que foram encarregados com essa missão serão cobrados com mais severidade. Serão cobrados com mais severidade. A gente vive numa época em que existem muitos mestres de internet, né? Existem muitos falastrões de internet. Aquele que se coloca no papel de mestre será cobrado com mais severidade. Isso é bíblico, isso a Santa Igreja ensina. Então, assim, aqueles, sobretudo aqui, com todo respeito, aqueles padres, né, presbíteros, bispos, diáconos, que não honram a santidade da Igreja, vão acertar as contas com Deus. Agora, o fato... E isso me faz tremer, Eduardo, porque, bem, Jesus também, né, em determinado momento diz, ai daquele que escandalizar, né, os pequeninos. Então, que responsabilidade que nós temos. Né? É inevitável que venham os escândalos. Mas ai daquele... Isso. Até, posso fazer um momento de desabafo aqui, não? À vontade. Quando eu decidi me tornar católico, uma pessoa falou para mim, Eduardo, você vai gerar escândalo na igreja se você se tornar católico. Eu falei, certamente não vai ser maior que o escândalo que Lutero causou, né? Certamente não vai ser maior que o escândalo que Calvino causou. Mas isso é outra história. Quem quiser saber mais dessa história, vê minhas outras lives.
Mas, cara, porque eu estou voltando para casa, eu estou causando escândalo? Não, quem causou escândalo é quem ensinou o erro, né? Enfim, mas voltando aqui. O fato de haverem membros do clero que caem nos mais pavorosos pecados me fazem, padre, pontuar 3 coisas. Primeiro, isso não diminui em nada a santidade da igreja. A igreja é santa, ponto. A igreja pertence ao Senhor Jesus, ponto. Quem diz assim, eu vou sair da igreja porque tem muito padre hipócrita. Legal, né? Você está com a vida 100%, né? Pode se juntar a nós, tem lugar para mais um. Tem lugar para mais um hipócrita na igreja, pode vir. Essa Fulton Sheen assim, dizia isso. Hã? Fulton Sheen, né? Isso, exatamente. Então, assim, essa história de que na igreja tem muita gente errada. Você não, quem diz isso não segue nem o padrão de moral dela, vai seguir. Eu acho muito interessante, Eduardo, aquela expressão que o Papa Francisco tem usado, né? Algumas vezes, a igreja é um hospital de campanha, né? Hospital de campanha, está no meio da guerra, o povo arrebentado, né? Cuida de um, cuida de outro. É isso, né? Não, e assim, o sujeito para de torcer para o time de futebol dele, porque tem muita corrupção na diretoria do clube? Não para. Ele fala, nossa, a diretoria do clube só tem corrupto, mas o time dele ganha, ele põe a camisa. O sujeito para de ir no trabalho, né? Isso aí eu acho incrível. Hoje eu não fui na igreja, não, porque eu não fiquei com vontade, né? Eu tenho que estar com vontade para ir. Você fala isso quando você tem que ir para trabalhar? Hoje eu não estava com vontade, eu tenho que obedecer meu coração. Não, você vai. Você não obedece seu coração nessas horas. Então isso é uma grande bobagem. Você que está nos assistindo, se você pensa isso, se arrepende e faça o que precisa ser feito. Nem sempre você vai fazer o que você está com vontade, você vai fazer o que precisa ser feito. E o fato de haver pecadores dentro do clero não diminui em nada a santidade, a glória da igreja. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, isso acende uma luz de alerta dentro de mim. Porque eu sei, existem pecados graves no clero. Mas eu e o meu diretor espiritual sabe que existem pecados graves aqui dentro de mim, contra os quais eu luto. E se não é a graça de Deus, se não é a mortificação constante, se não são os sacramentos. As pessoas me perguntam, Eduardo, como aumentar minha fé? Da mesma forma que você aumenta os músculos, treinando. E como que você treina? Sacramentos, palavra de Deus e oração. 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 Se eu desviar um pouquinho, eu não vou completar a carreira. O apóstolo São Paulo diz que a vida cristã é como uma corrida. Ele diz que quem não correr segundo as regras não recebe a coroa. E se você pensar num atleta olímpico, esse ano teve Olimpíadas. Se você pensar num atleta olímpico, eu já vi atletas olímpicos que ficaram em 4º lugar numa corrida de velocidade. O fato que eu estou falando aqui é de natação especificamente. O sujeito teve o primeiro medalha de ouro, o segundo medalha de prata, o terceiro medalha de bronze e o cara ficou em 4º lugar, medalha nenhuma. Só que a diferença do tempo entre o primeiro e o 4º é menos de 1 segundo. Às vezes a gente pensa assim, é muito cruel, gente, porque o cara nadou, sei lá, né, 50 metros rasos, né? 50 metros, não sei quanto tempo o sujeito faz, mas se eu não me engano, ele faz aí 1 minuto e pouco, 50 metros. 50 metros, aí o cara faz, vamos supor, 1 minuto, aí o segundo é 1 minuto e 1 milésimo, 1 minuto e 2 milésimos, e o 4º lugar é 1 minuto e 4 milésimos. Aí você fica lá, cara, 4 milésimos. Aí fui entrevistar o cara que foi em 4º lugar, que perdeu uma medalha por um instante. O que aconteceu? E o atleta falou, eu devia ter treinado mais. Eu falhei porque eu fui indulgente no meu treino.
E essa autoindulgência custou a medalha. Uhum. Eu achei muito bonito o atleta reconhecendo isso. Por que eu digo isso? Porque antes de você falar, você que está nos assistindo, antes de você falar, na igreja tem muito padre, pecador, não sei o quê, acenda o alerta da sua consciência, como que está a sua vida. Saiba que Deus vai cuidar do padre pecador. Sabe? Pode ficar tranquilo. Sim. Não tente usurpar o papel de juiz, porque isso, o trono de juiz, a cadeira de juiz tem dono. Deus vai tratar com essa pessoa. Então, como que está a sua vida? O atleta não é coroado se não correr de acordo com as regras. Não se esqueça disso. E a terceira coisa, padre, então, eu gosto de ser didático, né? Primeira coisa, isso não muda em nada o fato da igreja ser santa. Segunda coisa, isso acende um alerta dentro do meu próprio ser, do meu próprio comportamento, da minha própria comunhão com Deus, da minha própria amizade com Deus. Mas terceira coisa, isso não pode me chocar. Isso não pode me chocar, porque desde Judas, desde o colégio apostólico de Jesus, 8% já era ladrão e traidor, porque, né, 1/12 é 8%, se eu não me engano. Eu acho que a gente está bem hoje. Tem menos que 8%. Se a gente olhar para os apóstolos, né, eles não eram, né, doutores, especialistas e tal, né? E hoje se requer, né, dos cristãos, do clero, assim, infalíveis, né? Uhum. Pessoas infalíveis. E todos nós estamos sujeitos a cair, né? Devemos vigiar, né? Somos totalmente dependentes da graça de Deus. Então, tudo isso só confirma que, de fato, a igreja é de Deus, não é nossa. Sim, perfeito. Então, era isso que eu diria sobre o fato da igreja ser santa. Uhum. Maravilha, caríssimo. Continuemos? Sim. Bom, então eu vou chegar na última característica, né? Na verdade, a primeira, que eu deixei por último, que a igreja é una. A igreja é una porque, por definição, ela precisa ser una. Uhum. Jesus não pode ter mais de um corpo. Jesus não pode ter mais de uma esposa. Não pode ter uma esposa e um amante. Não pode ter uma esposa e um amante. Perceba a profundidade disso, gente. Porque alguns podem dizer assim, mas no Antigo Testamento era comum as pessoas terem mais de uma esposa. Tá, isso é Antigo Testamento, isso era um pecado socialmente aceito, isso era socialmente condicionado. Mas qual que é o padrão criacional? O padrão criacional é Deus criou Adão e disse, far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. O padrão criacional é um homem para uma mulher. Esse é o padrão da criação. O padrão criacional é uma esposa para um marido. Uhum. A Santa Igreja é a noiva de Cristo. Nós aguardamos a ceia da bodas, ou seja, o jantar de casamento. Ceia da bodas, em bom português, é o jantar de casamento. Nós aguardamos o jantar de casamento entre Jesus e a sua igreja. Então, se a igreja é a noiva de Cristo, ela tem que ser una. Ela tem que ser unida. Por isso que o cisma é algo tão pecaminoso. Por isso que as divisões no corpo de Cristo é algo tão repudiado. Na palavra de Deus, a própria palavra de Deus repudia as divisões desde sempre. A gente sabe que não é fácil, porque Jesus orou por isso. Se fosse fácil, Jesus não ia nem se dar o trabalho de orar por isso. Mas na oração sacerdotal de Jesus, em São João 17, ele ora pedindo a unidade do seu povo. Então, 17:21, né? Que todos sejam um para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Que todos sejam um para que o mundo creia. Ou seja, Jesus pede pela unidade. Então, se Jesus pede pela unidade ao Pai, ele sabia que a unidade seria um desafio. E tem sido ao longo da história. O corpo de Cristo hoje está desfacelado. Isso é altamente pecaminoso. Isso entristece profundamente o coração de Deus. E o corpo de Cristo está desfacelado por
pela época do eu tenho direito. Nós vivemos na era do eu tenho direito. Eu concordo com você se você concordar comigo. E se você não concordar comigo, você é o inimigo, você é o maligno, você... Então é falta de... É dureza de... a Bíblia chama de dura cerviz, né? O que é cerviz? É pescoço. É dureza de pescoço. Por que dureza de pescoço? Porque você não consegue abaixar a cabeça. E eu sei que, às vezes, por amor ao rebanho, a liderança da igreja precisa ser taxativa. Mas, por vezes, nós vemos divisões por bobagens. Por bobagens. Então, assim, uma coisa que me atraiu na Santa Igreja foi perceber essa diversidade na unidade. Então, assim, a gente tem na Santa Igreja, vamos supor, a gente tem os franciscanos, a gente tem os carismáticos, a gente tem os carmelitas, a gente tem a Opus Dei, a gente tem, enfim, eu poderia ficar aqui para sempre falando isso. São igrejas diferentes? Não. São carismas diferentes. São formas distintas de viver o mesmo cristianismo. E isso é belo. Isso é altamente enriquecedor. Eu falei aqui dessas ordens, mas a gente tem outras, além da Igreja Latina, a gente tem outras 23 igrejas sui generis, né? Sui iuris, né? A igreja sui iuris, ou seja, com uma jurisdição própria. Mas são igrejas católicas. Por quê? Porque elas estão em comunhão com o Santo Padre. Elas estão em comunhão com o Santo Padre. E essa beleza que há na Santa Igreja é uma coisa maravilhosa. Igrejas, né? Nós somos 24 igrejas, né? A Igreja Latina mais 23, e essas diversas ordens que vivem a sua própria espiritualidade, que cultiva carismas distintos. E isso é maravilhoso, porque num corpo, a mão tem uma função, a perna tem outra função, o ouvido tem outra, mas que caminham unidos debaixo do cabeça, que é Cristo, e debaixo do cabeça visível instituído por Cristo. E a gente precisa resgatar isso, padre. A gente precisa aprender que porque o sujeito vive a sua espiritualidade distinta da minha, ele não é meu inimigo. Não é meu inimigo. Eu me assusto um pouco de ter me tornado católico quando eu vejo um monte de gente querendo me trazer para o seu grupo e querendo me julgar contra o outro. Vem para o grupo tradicional, vem para o grupo carismático, vem para o grupo disso, vem para o grupo daquilo. Amigo, se fosse para ficar em grupinho, eu permanecia protestante, desculpa. Se fosse para ficar em divisões, eu permanecia protestante. Vamos reconhecer que a sua forma de viver a sua espiritualidade é bela, mas não é a única. Não é a única. Aprenda com o outro. A igreja é una. Essa unidade se expressa, sim, na pessoa do Santo Padre. Não há outro caminho, gente. Não, você que está me ouvindo aqui, você pode crer em tudo. Você pode crer em tudo que está nesse livro aqui, ó. Você crê em tudo que está nesse livro aqui. Mas você não está em união com o Santo Padre, você não é católico. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O maior elemento visível de unidade da igreja é a comunhão com o Santo Padre. Perceba o que eu falei, o maior elemento visível, tá? Porque eu não creio numa igreja fantasmagórica, eu não creio numa igreja somente invisível, como eu cria antigamente. A igreja, naturalmente, ela tem uma alma, né? Ela tem uma característica invisível que a gente não consegue perceber. Mas a igreja é muito visível. Isso. E o elemento visível de unidade é a submissão ao Santo Padre. E se a gente não for submisso ao Santo Padre aqui, né, não é ser cego, não é ser escravo, não é ser tapado, é ser submisso ao pastor. É ser submisso ao pastor. Porque a gente diz que crê na igreja. E também, de alguma forma, é ovelha, né? Claro. E porque assim, Eduardo... porque assim, a gente diz que crê na igreja, a gente diz que crê que o Espírito Santo conduz a igreja, mas
o Espírito Santo estabelece um Santo Padre e a gente fala, não, tá errado. Uai, né? Mas bem mineiro, vocês sabem, né? Como que pode? Então, a igreja é una. Esse é o desejo de Jesus. Essa é a definição da igreja. E todo tipo de cisma, divisões, rivalidades injustificadas são pecaminosas. Eu acho que eu pontuei as 4 coisas. Eu imagino, não sei se atendi as suas expectativas quando o senhor me convidou. Não, excelente. Né? Sim. De fato, foi muito esclarecedor. Se você pudesse também, Eduardo, partilhar um pouquinho assim, as suas impressões a ter o contato, primeiramente, né, com o catecismo. Como foi para você? Você já conhecia quando estava fora? Não. Eu não conhecia o catecismo e assim, todas ou quase todas as informações que eu tinha acerca do catolicismo vinha de literatura evangélica. Uhum. Vinha de literatura evangélica. Então já vinha assim, a Igreja Católica diz isso, né? Então era as Institutas de João Calvino, que é um livro-texto dentro da minha antiga denominação, as teologias dogmáticas que a gente lia. Eu nunca fui às fontes. E quando eu comecei a ir às fontes, eu lembro uma coisa que eu percebi, e isso foi uma das primeiras coisas que me acendeu assim, um desejo de conhecer mais e uma desconfiança, né, de que a igreja estava certa. O seguinte, eu comecei a perceber que todos os dogmas da igreja estão embasados nas escrituras. Inclusive, o meu curso, eu vou abordar muito isso. Por que isso foi importante para mim? Porque eu sempre fui ensinado e sempre ensinei que os dogmas da Santa Igreja são invenções de papas, de bispos, que a tradição era uma maluquice, que se dizia o que se quisesse. Então, assim, eu estava muito confortável. Eu estava assim, não, a Bíblia é o livro que os apóstolos nos legaram, a Santa Igreja se afastou da Bíblia, e agora eu tenho a missão de retornar para a Bíblia e tentar entender o que os apóstolos quiseram dizer. Foi quando eu comecei a perceber, peraí, eu vi um dogma aqui, transubstanciação, opa, está na Bíblia. A virgindade perpétua de Nossa Senhora, opa, está na Bíblia. Imaculada Conceição, maternidade divina. E aí purgatório, meu Deus, quando eu vi o purgatório. E aí eu percebi, padre, que era simplesmente uma questão interpretativa. Era simplesmente uma questão interpretativa. Então, assim, não é que a igreja evangélica tem a Bíblia e a igreja católica tem outra coisa, não. A igreja evangélica tem uma interpretação e a igreja católica tem outra interpretação. A grande pergunta é, quem tem a interpretação correta? Porque quando alguém diz assim... Qual o critério, né, de interpretação, né, nesse caso apostólico? Exato. Quando alguém diz assim, não, eu não creio na tradição nem no magistério, eu creio só na Bíblia. Negativo. Você crê naquilo que você entende da Bíblia. Ô padre, eu vou fazer uma piada aqui, mas com fundo de verdade. É o seguinte, o senhor fez uma arte, não sei se foi o senhor ou foi a equipe do senhor, fez uma arte, live com o Eduardo Faria, quinta-feira, dia 9 de setembro, às 8h30, no Instagram. Aí eu publiquei essa arte. Aí eu recebo uma mensagem. Vai ser que dia? Sim. Tá lá, quinta-feira. Vai ser que horas? Outra mensagem, de uma outra pessoa. Tá lá na arte. Vai ser aonde? Vai ser aqui ou vai ser no YouTube? Tá na arte. Vai ser o senhor sozinho ou vai ser com alguém?
Tá lá. A arte diz, live do Padre Pedro e do Eduardo. Dia quinta-feira, no Instagram, às 8h30. As pessoas não interpretam isso e vai querer dizer que interpreta a Bíblia sozinho lá? Me faça um favor. É uma piadinha aqui para quebrar um pouco a seriedade do momento, mas com fundo de verdade. Né? A gente, poxa, pelo amor de Deus, né? Por isso que o livre exame das Escrituras é um perigo, né? E nós não criamos, não inventamos, procuramos ler como sempre foi lido, né? Sim, sim. Eu posso falar com o pessoal sobre o curso, não? Sim. Sim? Fique à vontade. Uhum. Perfeito. Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês. A live caiu e vocês voltaram. E eu queria convidar vocês para participarem do curso que eu estou ministrando. O curso se chama Panorama Bíblico e os Dogmas da Santa Igreja. Esse curso brotou, ele surgiu de uma necessidade que eu observei, que ia em duas frentes. Primeira necessidade, eu percebi que muitos irmãos católicos, evangélicos também, mas o meu alvo aqui são os irmãos católicos, não estão familiarizados com a Sagrada Escritura. Pega a Bíblia, não sabe nem por onde abrir, nem como começar. E segundo, não estão cientes acerca do pleno embasamento escriturístico, de todos os dogmas da Santa Igreja, porque a acusação que nós recebemos é que os dogmas não estão na Bíblia. Não, todos os dogmas estão na Bíblia. E eu vou mostrar para vocês onde que esses dogmas e como esses dogmas estão embasados. É um curso com 16 aulas ao vivo, então a gente interage, eu interajo com os alunos. Ontem mesmo a gente teve uma aula só de pergunta e resposta. São 16 aulas ao vivo. Se você não puder participar ao vivo, essas aulas vão ficar gravadas, tá? E eu estou vendo o pessoal comentando aqui, estou fazendo o curso, estou adorando, façam o curso, é maravilhoso, esse curso é uma bênção. E o Padre Pedro Paulo está fazendo o curso. Excelente. Tá valendo a pena? Excelente. Te coloquei numa fria aqui, né? Tá valendo a pena, Padre? Excelente, muito bom. Padre, é uma honra ter você como aluno. Olha, Padre Pedro Paulo é aluno, Padre Dondice é aluno, Padre Silas, Padre Lucas Bombazar é aluno. Eu tenho o privilégio de ter alguns padres que são alunos, alguns diáconos, e inclusive alguns seminaristas que são alunos. Mas assim, não se assuste, é só para padre, não. Todas as pessoas têm conseguido captar os ensinamentos do curso, tá? Eu lancei a primeira turma e a primeira turma esgotou rapidamente, as vagas se esgotaram, então eu lancei uma segunda turma. E você ainda consegue fazer nessa segunda turma. Só que eu estou com lotes de inscrição. E esses lotes funcionam da seguinte maneira. Até domingo, dia 12, você vai pagar o mesmo preço da primeira turma. R$ 270 para ter todo o curso, aulas ao vivo, mentoria comigo, as aulas gravadas, enfim. R$ 270 é o mesmo preço da primeira turma, tá? Mas esse preço é do primeiro lote até domingo. Você pode parcelar até 12 vezes, fica tranquilo em relação a isso. A Cleude está falando, tem catequista também, né? Isso aí. Então você tem até domingo para fazer com esse preço. Segunda-feira aumenta um pouquinho. Olha o que a Adriana falou aqui, as 2 primeiras aulas já pagam todo o curso. Que bom. Se eu soubesse disso, Adriano, eu fazia só 2. Tô brincando. Brincadeira. Então eu queria convidar você. Como que você faz sua inscrição? Você vai entrar no meu Instagram, Dudu Faria 1, ou então você clica aí em algum lugar na tela aí que você vai ver, você vai me achar, Dudu Faria 1, e lá na minha bio tem o link para você fazer a sua inscrição. Se você não estiver conseguindo fazer a inscrição, me manda uma mensagem. Eu sou
o professor, mas também sou administrador do site, sou aquele que manda os e-mails, responde os e-mails, envia as mensagens, monta as aulas, eu sou... É você e sua equipe que é você mesmo. Eu e minha equipe, né? A minha esposa ajuda de vez em quando, mas é eu e minha equipe que sou eu mesmo, tá? A Tati falando, não fala isso, senão ele vai aumentar. Tem gente falando aqui, já me inscrevi para a próxima turma. Fantástico, fantástico. Maravilha, caríssimo. Algo mais que você gostaria, né, ainda de colocar? Não, eu creio que não. Eu estou muito feliz com o convite. Já segui o senhor nas redes sociais e fiquei honrado com o seu... A minha esposa comentando aqui. Com o seu convite. Ela comentou aqui. Ajuda... Esse aí que começa aí que comentou, gente, ajuda de vez em quando. Ajuda sempre. Foi minha esposa, tá? Muito obrigado, Eduardo. Deus seja louvado pela sua vida, né, seu ministério, né, no ensino. E precisar, estamos sempre também, né, à disposição, se for possível. Amém. Amém, Padre. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E vindo em Juiz de Fora ou aqui para as bandas de Minas Gerais, nos avise. Certo. Se eu vindo para o Sul, né, passar um pouquinho de frio, será bem-vindo também. O senhor está em Floripa, não é isso? Florianópolis. Maravilha. Muito bom. Sua bênção, querido. Deus abençoe. Também todos estamos acompanhando. Até breve, se Deus quiser. Até breve. Tchau, tchau. Tchau. Você consegue nos falar um pouco de como foi a sua experiência inicial com a missa, com a oração aos santos? Como é que foi a sua experiência inicial quando você transitou e você falou, nossa, agora você viu que tinha um monte de coisa diferente, que já não era tão igual, você não estava mais tão acostumado com tudo aquilo que acontecia, e tinha tanta coisa que acrescentou a sua fé, acrescentou a sua crença, tantos dogmas diferentes. Como é que foi esse primeiro impacto, essa primeira choque de realidade com a missa e as reuniões da Igreja Católica, as vestes litúrgicas, a fumaça do turíbulo e essas coisas mais? Bom, eu diria, Danilo, que existem 3 respostas para essa pergunta. A primeira resposta que eu daria é a minha experiência com a missa durante a minha infância e adolescência. Durante a minha infância e adolescência, como eu já disse em outras oportunidades, eu fui batizado na Igreja Católica quando nasci, mas eu não tive uma formação católica, por assim dizer, de modo que eu ia à missa no aniversário de casamento dos meus avós, ou no batizado de alguém, e a experiência que eu tinha era de tédio, era de uma grande chatice. Eu não entendia nada do que estava acontecendo, e ninguém me ensinava também, né? Ninguém me orientava, agora está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então, era uma experiência bastante entediante, por assim dizer. E eu lembro que quando eu fui num culto evangélico pela primeira vez, eu tinha, acho que 15 para 16 anos, 2 coisas me marcaram muito. Primeiro, a música. Uma música pop contemporânea, uma música tipo um rock pop, assim, gostoso de cantar, que faz a gente bater palma e se movimentar. E a palavra do pastor foi a primeira vez que eu disse assim, caramba, eu entendi o que esse cara quis dizer. Eu entendi a pregação dele. Isso foi muito interessante, para isso me encantou na igreja evangélica. Então, eu contrastei, né? Eu falei, poxa, a missa é uma chatice que eu não entendo nada. O culto evangélico é divertido, é agradável, me entretém, e eu entendo o que o pastor está falando. Né? Naquela imagem que eu tinha de que a missa ou o culto religioso tem que ser para me agradar, né? Tem que ser para que eu me sinta bem. Então, na adolescência, essa foi a minha primeira impressão. Uma segunda resposta que eu te dou, Danilo, foi depois que eu já era pastor, ou até mesmo antes de ser pastor, durante a minha formação como pastor, mas eu ainda era extremamente anticatólico, e eu fui em algumas missas, por obrigação. Por exemplo, eu fui no batizado de uma sobrinha, eu fui no aniversário
de uma tia minha e ela pediu para rezar uma missa em comemoração ao aniversário dela, e eu estive presente, né, para agradá-la, né, porque ela me convidou. E eu lembro que, durante essas oportunidades, eu senti muita repulsa. Eu senti muita repulsa. Eu olhava para aquele ambiente cheio de imagens e aquilo, para a sensibilidade de um protestante, aquilo era muito estranho. Por isso que eu entendo mesmo nossos irmãos protestantes que não conseguem digerir as imagens, as relíquias, a água benta, o incenso, as velas, porque para mim aquilo foi muito estranho. Era como se sei lá, um inglês viesse para uma festa no Brasil, entendeu? Foi um choque cultural muito forte, muito forte. Então, assim, eu senti repulsa e eu achava, né, que a missa era uma celebração totalmente equivocada teologicamente, né? Porque tinha o sacrifício, a adoração eucarística. Então, esse foi o segundo momento, que eu também não gostei, mas por outras razões. Agora, o terceiro momento foi quando eu comecei a estudar a fé católica, quando eu comecei a estudar as doutrinas do catolicismo, eu comecei a estudar os dogmas, comecei a ler os autores da patrística, e eu comecei a perceber que o que a Igreja Católica ensina, ela ensina desde sempre. A igreja que o Senhor Jesus fundou sempre foi católica, e eu falo isso com absoluta certeza, com absoluta certeza. E eu comecei a perceber que, por exemplo, aquilo que me incomodava, né, imagens, relíquias, incenso, adoração eucarística, a oração aos santos, aquilo era praticado desde a igreja primitiva. Há registros disso desde sempre. E aí, Danilo, eu falei, eu preciso ir na missa, eu preciso, despido de qualquer preconceito, eu preciso ir como um pesquisador mesmo, para entender o que é isso. E eu fui. Eu não me lembro o dia, mas eu me lembro o mês. A primeira missa que eu fui foi em novembro, bom, eu disse que eu lembrava o mês, mas foi em novembro ou dezembro de 2018. Foi uma missa de meio de semana na Igreja Nossa Senhora da Paz, ali em Ipanema, no Rio de Janeiro. Uma missa de meio-dia. Quem pregou foi o Padre Jorjão. O Padre Jorjão é um querido, até hoje eu lembro da homilia dele. E eu lembro que eu cheguei na porta da igreja, olhei para um lado, olhei para o outro, para ver se não tinha ninguém que me conhecia, e entrei rapidinho. E foi o céu na terra. Foi o céu na terra. Primeiro, perceber todos os momentos litúrgicos, todos os momentos litúrgicos. O momento de confissão, de contrição, o glória, a oração, a coleta, a liturgia da palavra. Eu nunca vi uma celebração religiosa com tanta leitura bíblica. Como era uma missa de meio de semana, foram 3 leituras bíblicas, né? Aos domingos são 4. Eu falei, gente, é Bíblia pura isso daqui. Aí teve a homilia, depois da homilia, recitou-se o credo, se eu não me engano, recitou-se o credo, e depois a liturgia eucarística. E algumas coisas na liturgia eucarística me marcaram muito, né? Por exemplo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu já tinha ouvido essa frase em algum lugar. Ou, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu já tinha ouvido essa frase em algum lugar. De modo que, quando eu fui à missa pela primeira vez, despido de preconceitos, querendo de fato entender o que estava acontecendo ali, eu fiquei completamente maravilhado. E demorou muito, Eduardo, para que você conseguisse, depois de assimilar
começar a participar tanto da oração pelos santos e levar a primeira oração a Nossa Senhora ou a primeira oração a um santo? Demorou bastante para você começar a participar, como se ajoelhar diante da Eucaristia, estender as mãos quando o padre levanta a Eucaristia para adoração? Eu diria que demorou, para mim foi muito. Hoje, olhando para trás, não foi tanto tempo assim. Mas para mim, quando eu estou naquele momento de crise, sem saber o que vai acontecer, foi muito. Né? Eu diria que demorou aí uns 3, 4 meses de luta. Porque é aquele negócio, né? Eu me ajoelhava lá na igreja Nossa Senhora da Paz, tem uma imagem de Nossa Senhora da Paz belíssima, também tem uma imagem de Nossa Senhora das Graças, e eu experimentava me ajoelhar e eu ficava assim, gente, eu estou pecando, eu estou ajoelhando diante de ídolos, né? Eu estou pecando. Aí eu levantava rapidinho. Mas a primeira vez que eu fiz uma oração para um santo, não foi para Nossa Senhora, não foi para São José, foi para Santa Teresinha do Menino Jesus. Foi a primeira vez que eu fiz uma oração para um santo. Legal demais. Você está servido? Não, estou comendo uma batatinha aqui. Não, estou vendo que você está comendo uma batata aí, deve estar boa. Eduardo, é o seguinte, geralmente é comum que as pessoas pensem que no catolicismo, o cara que se torna católico, é fácil ser católico. Eles dizem, eu já ouvi dizer que o catolicismo é o cristianismo da porta larga, porque o camarada sai da missa e faz o que quer depois, bagunça à vontade, vive de qualquer jeito, não leva a fé a sério, mas o evangélico é aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço, que anda de terno no sol, então é muito mais difícil ser protestante do que ser católico. Se hoje você consegue continuar pensando, você pensa assim, ou você provou que isso é totalmente diferente e que ser católico é muito mais difícil? Danilo, excelente pergunta, excelente pergunta. Porque essa frase de fato é dita, né? Catolicismo é a religião da porta larga. Você vive do jeito que quer, você faz o que você quiser. E quando a gente se torna católico, a gente percebe que não é bem assim. C.S. Lewis, ele era anglicano, né? Mas era o anglicano católico, né? C.S. Lewis é uma incógnita, porque ele era anglicano, mas ele cria no purgatório, ele ia se confessar, dizem que semanalmente, com o padre da rua dele, enfim. Mas o C.S. Lewis tem uma frase que é o seguinte: se você está procurando uma religião que te faça sentir confortável, eu definitivamente não te recomendo o cristianismo. Então, pegando essa frase dele e fazendo uma paráfrase, eu diria o seguinte: se você está procurando uma religião que te deixe confortável, muito menos ainda eu te recomendo o catolicismo. Por quê? Por que existe essa imagem, né, de que o catolicismo é a religião da vida fácil e cada um vive como quer? Eu diria que tem duas razões para isso. A primeira razão é que a gente vive num país majoritariamente católico e a pessoa ela nasce e é batizada automaticamente. Eu tinha um professor no cursinho, um professor de história, que era ateu. E quando o filho dele nasceu, ele convidou a turma. E ele era assim, aquele ateu militante. Ele pregava ateísmo para um bando de adolescente de 16, 17 anos, e ele ficava toda a aula dele pregando o ateísmo. Mas quando o filho dele nasceu, ele convidou a turma toda para ir no batizado do filho dele, na igreja católica. E a turma deu risada. Mas, cara, você é ateu, você vai batizar seu filho? Ele, pelo sim, pelo não, cara. Jogar um pouquinho de água na cabeça dele não vai fazer mal, entendeu? Mal não faz. Então, assim, imagina, a gente vive num país majoritariamente católico e as pessoas se dizem católicas, muitas vezes até vão à missa porque aprenderam assim, como um ritual, mas elas não estão comprometidas com aquilo que elas dizem professar. Certa vez eu conversei com uma pessoa que era professora de catecismo. Ela preparava as crianças para a primeira comunhão. E ela ia dar uma aula sobre o 6º mandamento: não pecarás contra a castidade.
E ela falou assim, eu fico sem jeito de pregar, de dar uma aula sobre isso, porque eu não concordo muito com esse mandamento. Eu antes de casar, eu tive relações com meu marido, e eu falei, você não está lá para ensinar a sua doutrina, você está lá para ensinar a doutrina da igreja. Ninguém perguntou se você concorda ou não, você que disse, eu estou disposto a ensinar o que a igreja ensina. Então, esses exemplos multiplicam-se, de pessoas que se dizem católicas, mas não conhecem a sua fé, não se aprofundam. Agora, isso também não acontece na igreja evangélica? Isso também não acontece na igreja presbiteriana, batista, mórmon, testemunho de Jeová? Eu conheço mormons que não vivem a sua fé, eu conheço testemunho de Jeová que não vive a sua fé, eu conheço espírita que não vive a sua fé, eu conheço evangélicos, e muitos, que não vivem a sua fé. Então, esse é um preconceito bobo, porque quando você vai conhecer a pessoa, existem católicos que não vivem a sua fé, e existem católicos que vivem a sua fé. Existem evangélicos que não vivem a sua fé, e existem evangélicos que vivem a sua fé. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque o catolicismo ele tem um paradoxo. Qual que é esse paradoxo? Primeiro, o catolicismo vai te dizer a maneira correta de se comportar em todas as situações. Já eu volto nesse tema. Mas ele vai te dizer a maneira correta de se comportar em todas as situações. Mas, ao mesmo tempo, o catolicismo preza por uma coisa chamada liberdade de consciência. Liberdade de consciência. Você é livre. Por exemplo, eu costumo dizer isso, né? Se uma pessoa está em pecado na igreja evangélica, essa pessoa é disciplinada, aí é anunciado na frente da igreja que a pessoa está disciplinada e a pessoa não pode tomar ceia. E quantas centenas de pessoas eu já vi saindo da igreja por se sentirem expostas e violadas. A igreja católica também tem disciplina. Se o sujeito está em pecado mortal, ele não pode participar da mesa do Senhor, ele não pode participar da Eucaristia. Ele está em pecado mortal, automaticamente ele está disciplinado. Mas não fica ninguém na porta da igreja com uma prancheta e falando assim, está em pecado mortal, sim ou não? Sim? Então vai para esse lado aqui. Ah, não? Não tá? Então pode ir para aquele lado ali, que esse lado aqui é de quem pode comungar. Não. Quem decide se você vai comungar ou não é você. Quer mais liberdade de consciência do que isso? Então eu acho isso fantástico, essa liberdade de consciência que nós temos na Santa Igreja. Agora, sobre o que eu disse de nós termos uma igreja que nos diz o que fazer, que nos diz como se comportar em todas as esferas da nossa vida, é impressionante. A Santa Igreja nos ensina como gastar o nosso dinheiro. A Santa Igreja nos ensina como nos comportar com os nossos cônjuges. A Santa Igreja ela vai ao ponto de dizer o que é moral e o que é imoral na vida sexual do casal casado. A Santa Igreja ela entra nos meandros mais escondidos da nossa vida, da nossa consciência, da política, do clima, da ecologia, de tudo. Enquanto o mundo fica teimosamente dizendo para a igreja, fica na sua, a igreja está sempre dando a opinião dela sobre todos os assuntos que envolvem a vida humana. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele não é Senhor só de uma parte da nossa vida. O Senhor Jesus não é Senhor só da nossa alma, por assim dizer. O Senhor Jesus é Senhor do nosso corpo, da nossa alma, da política, das artes, dos esportes, da vida conjugal, do planeta Terra, da ecologia. O Senhor Jesus reina sobre o todo da criação. E se o Senhor Jesus reina sobre o todo da criação, a Igreja do Senhor Jesus tem, sim, uma orientação sobre tudo das nossas vidas. De modo que essa história de ser católico é fácil, não é nada fácil, porque nós somos orientados o tempo todo a caminharmos contrariamente à nossa inclinação carnal, contrariamente àquilo
que está todo mundo fazendo. E assim, eu era pastor presbiteriano, você era diácono presbiteriano. A gente não abdicou de tudo isso para se tornar católico, para ser um católico senhor do meu destino. Eu não me tornei católico para ser dono do meu nariz. Aliás, eu me tornei católico porque eu cansei de ser dono do meu nariz. Eu me tornei católico porque eu decidi me submeter obedientemente à Santa Madre Igreja. De modo que eu procuro, perceba, não estou dizendo que eu cumpro, mas eu procuro cumprir as orientações da Santa Igreja, porque eu creio que as orientações da Santa Igreja são orientações não de um déspota malvado, caprichoso e distante. Não, são orientações de uma mãe amorosa que quer o nosso bem.